Bom, dizer que eu sou professor da ECO já é suficiente. Eu só vou complementar dizendo que eu atuo nessa área de cinema, de audiovisual e performance. E eu tenho uma experiência e uma formação desde o trabalho como ator e também como diretor de TV, de cinema. E mais recentemente tenho trabalhado com videoarte em ambientes mais de instalações e, às vezes, de arte de projeção em grande escala, nas ruas. É claro que tem um pouco, nesse desvio que a Silvia mencionou, um pouco de uma tentativa de dar uma contribuição um pouco pessoal mesmo do tema. Quando a Silvia me convidou para falar do cinema brasileiro contemporâneo, eu pensei em articular uma questão, em vez de fazer algo, digamos assim, mais panorâmico, de um diagnóstico, ou de uma descrição, ou de um debate sobre o que é ou como está o cinema contemporâneo brasileiro, eu resolvi pegar uma questão que eu vejo no cinema contemporâneo brasileiro, num certo cinema contemporâneo brasileiro, e articular com novos cinemas contemporâneos brasileiros. Então, essa questão vai ser a questão da performance. Eu vou começar falando de cinema em estrito senso, cinema das salas de cinema, e depois eu quero falar um pouco disso que eu estou chamando desses novos cinemas, ou dessa passagem das salas às ruas. Esse cinema brasileiro contemporâneo que eu escolhi falar e mostrar um pouco para vocês é um cinema que eu vejo, que eu sou um espectador com muita alegria. É um cinema jovem, feito por jovens cineastas. É um cinema independente, feito com uma criação de uma metodologia de trabalho, de produção, que consegue, de fato, criar uma alternativa para os meios mais tradicionais de financiamento, patrocínio, distribuição, exibição. Certamente são filmes que acabam tendo uma carreira e acabam sendo distribuídos e vistos, né? Chegam ao seu público, que não é o grande público, mas chegam a um público, e muitas vezes internacional, através de festivais, né? Então, de uma certa maneira, é um cinema para cinéfilos, mas é um cinema que já é muito significativo no panorama do cinema brasileiro como um todo, né? Eu estou basicamente tendo em mente, quando eu falo para vocês, quando eu tento apresentar esse novo cinema, grupos jovens que vão do Nordeste do Brasil ao Sul do Brasil. Em todas as regiões a gente tem uma produção contemporânea, vibrante e com alguns expoentes. Eu vou escolher basicamente 2 grupos, e que inclusive se articulam e colaboram um com o outro, que é o pessoal do Alumbramento, que é uma produtora de Fortaleza, do Ceará, e o pessoal da Teia, de Belo Horizonte. Eu vou falar de 2 filmes, um de cada grupo, e inclusive tem colaborações entre eles, né? Por exemplo, o montador do filme da Teia, né, O Céu sobre os Ombros, é o mesmo do grupo do Alumbramento. Ele é o Ivo, que é de Fortaleza, né, e outras parcerias. Mas eu quero, nessa articulação entre cinema contemporâneo brasileiro, esse que eu escolhi, e performance, o que me interessa, o fio que eu vou puxar aqui, é a maneira como a dramaturgia, a maneira como os personagens, a maneira como os atores constroem com a direção o filme, né? Que tipo de personagem, que tipo de atuação esses filmes carregam. E quero também fazer uma articulação entre essa atuação, esse modo de atuar nesse cinema, para o modo de fazer esse cinema, né? E isso vai depois me permitir fazer essa passagem para as ruas, para uma outra articulação entre performance e audiovisual, que eu vou deixar para a segunda parte da minha fala. Como um pano de fundo, antes da gente ver trechos dos filmes e dos trabalhos que eu escolhi para mostrar para vocês, eu quero fazer uma introdução, então, da questão de fundo. Certamente que essa nova produção tem a ver com o vídeo digital e a cultura da internet.
Quando eu digo vídeo digital, eu estou falando não só dos aspectos estéticos da imagem videográfica, da definição da imagem em alta definição digital, mas eu estou falando também dos modos de produção, do barateamento da produção. O cinema industrial se consolidou num formato vinculado à película, né, cinematográfica, e só pelo tratamento da imagem a partir de uma câmera de cinema, película, você já tem que ter uma série de processos de produção, né, de equipe e revelação, a cópia, né, a própria cópia do filme, da película, do rolo de filme mesmo, como no filme fotoquímico tradicional, é muito cara, né? Só um dos grandes problemas de distribuir cinema é você, tudo bem, conseguiu fazer o filme, mas e para fazer as cópias, para poder mandar uma cópia para cada cinema para poder passar o filme? Né? Isso já é um problemaço financeiro de produção. Então, certamente, eu sei que esse tema não é novo, mas eu acho importante a gente lembrar que a tecnologia do vídeo digital deu uma nova possibilidade de produção, né? Os equipamentos ficaram bem mais baratos, mais acessíveis. Os modos de usar esses equipamentos são mais simples, você pode fazer com menos gente. Isso acabou gerando uma certa postura de guerrilha, né, em alguns grupos. Isso gerou, por exemplo, uma pequena revolução no filme documentário, por exemplo, né? O boom do documentário do final dos anos 90 e da primeira década do século tem muito a ver com isso, né? Eu mesmo sou um cineasta que conseguiu fazer 3 longa-metragens por conta dessa passagem, né? Em película eu não teria conseguido fazer os filmes que eu fiz. Eu fiz filmes que foram basicamente 3 documentários. Um foi um documentário sobre transporte, sistemas de transporte público, e eu comparei os sistemas de Rio de Janeiro, Nova York, Paris, Bruxelas e Londres. E eu fiz com uma equipe reduzida, com vídeo digital. Isso me permitiu, inclusive, fazer uma produção em países diferentes, coisa que jamais seria possível se eu tivesse realmente um formato de produção em película. E depois eu fiz um filme que foi um documentário sobre o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. E um terceiro filme ainda, que foi o último longa-metragem que eu fiz, em 2006, que foi sobre um intercâmbio entre grupos de organização de movimentos sociais da periferia de Nova York e das favelas do Rio de Janeiro. Esses 3 filmes eu consegui distribuir, não comercialmente em salas de cinema, mas entre festivais e televisão em 13 países. E certamente que essa distribuição foi possível por conta dessas inovações tecnológicas, né? Então, eu mesmo na minha trajetória já tive essa experiência. Essas novas gerações, então, já estão começando a fazer cinema pensando nessa possibilidade do digital, né? Esses jovens cineastas do alumbramento de Fortaleza, eles, na verdade, começaram a se articular numa escola de cinema da Prefeitura de Fortaleza, na qual eu tive a oportunidade de participar, de colaborar como professor. Um deles até chegou a frequentar um curso meu, mas me chamou a atenção o ímpeto, a atitude de produção desses jovens cineastas, que muito rapidamente, em 3 ou 4 anos, já produziram 5 longa-metragens, mais de 10 curta-metragens, todos com uma distribuição, alguns inclusive premiados internacionalmente. E isso já diz alguma coisa dessa atitude, dessa estética que está por trás disso, né? Dessa mistura da vida com a arte, né? Dessa vivência desse processo de fazer o filme, dessa não separação entre a vida e a arte. No caso, essa proximidade estética que também tem, que a gente também pode facilmente
perceber, articular entre esses dois grupos, passa muito por aí. Esses dois exemplos que eu vou mostrar hoje, que é Monstros, do Alumbramento, e O Céu sobre os Ombros, do pessoal de Belo Horizonte, são dois filmes em que você não consegue separar muito bem a dimensão documental da dimensão ficcional. O que é primeira pessoa, o que são os sujeitos eles mesmos, os personagens do filme ou os atores que estão fazendo aqueles personagens no filme. E essa separação a gente não precisa dessa separação. Na verdade, essas fronteiras borradas fazem parte da proposta do filme. Eu articulo esse dado estético e essas ideias que estão em torno da construção dessa dramaturgia, desses personagens, dessas atuações, com a questão da performance, porque justamente eu sei que vocês tiveram aqui há um tempo atrás a Eleonora Fabião falando sobre performance, né? Imagino que vocês tenham acompanhado. E muito rapidamente, só para contextualizar a questão, a performance ela desenquadra a institucionalização, né, digamos assim, da arte da atuação. A performance ela vai pensar não mais a atuação somente no âmbito do teatro, do cinema ou das artes de performance, dos palcos, da dança ou de outros fenômenos, né, que às vezes até extrapolam um pouco o domínio da arte em si, como, por exemplo, o esporte, ou outros que ficam também em outras fronteiras, como o circo. Na verdade, se a gente pensar a performance como um conceito, a gente vai extrapolar todos os âmbitos artísticos, né? Porque a performance está muito mais, atualmente, já relacionada diretamente a uma espécie de uma condição da contemporaneidade, né? Nós, existencialmente, né, como uma espécie de condição mesmo da vida contemporânea, urbana sobretudo, mas aí a gente pode generalizar isso depois dessa consolidação de um processo de globalização das economias, das culturas, né, em que a gente está com uma consciência cada vez maior da possibilidade da gente estar sendo imagem ou componente dramatúrgico de alguma outra narrativa que não a nossa, né? E a gente não precisa ser ator para ter essa consciência, é só a gente pensar na pervasividade das câmeras de segurança, por exemplo, né? Ou então da utilização crescente das videoconferências, dos chats na internet, né? Do crescimento cada vez maior dos processos de educação à distância ou de comunicação à distância através do audiovisual. Então, assim, eu queria pegar esse signo da performance como um signo da vida contemporânea para pensar, então, esses trabalhos de atuação. Eu vou agora, na verdade, eu preciso, para continuar, que vocês vejam um pouquinho dos filmes que eu trouxe. Tá? Eu vou mostrar, então, 2 trechos. Eu vou ter que sair daqui e entrar na internet. Vamos lá. O primeiro é o trailer do filme Monstros. É um filme que basicamente fala do encontro de 4 amigos, que são os 4 realizadores do filme, e que eles resolvem fazer uma festa. E essa festa, os 13 minutos finais do filme, é uma jam session deles improvisando, tocando. Não necessariamente são músicos profissionais. E a maneira como o filme é narrado, a maneira como as imagens são construídas, vão nos dando uma dimensão do que é essa afetividade entre esses 4 que são capazes de criar um mundo tão fértil, vigoroso, que mesmo sem diálogos, só com a ação e o encontro deles, a gente é capaz de se sentir participando dessa festa, né? E são eles mesmos. É um pouco da vida deles, do lugar onde eles moram. No entanto, não é uma estética nenhuma. Vamos ser livres. O Gênio está chegando aí.
A gente... Vamos botar pra fuder nessa merda. Nenhuma proposta de Vamos narrativa pegar essa documental. merda, vamos fazer alguma coisa com isso, cara. Vai rolar. Agora o quê? Festa? 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 Festa. 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 Bom, certamente que é proposital eles não colocarem no trailer a parte da jam session, mas o que mais me interessa na estética dos filmes do Alumbramento, e eu acho que eu posso falar no plural, porque tem algo que atravessa os filmes até aqui, né, e que passa muito também por esse modo de produção que eles inventaram, que é um pouco essa atitude vigorosa de fazer. Eles são realmente, no caso da Alumbramento, eles são até mais radicais, inclusive, do que a produção do Céu sobre os Ombros, porque o Céu sobre os Ombros é uma produção independente, de uma geração super jovem também, mas eles, nesse caso, conseguiram enquadrar em projetos, ganharam editais, tiveram patrocínio. É uma produção pequena, baixo orçamento, né, está longe de ser o mainstream da distribuição no Brasil, mas pelo menos tem uma, no caso do Céu sobre os Ombros, que eu vou mostrar a seguir, um trecho, teve um modelo de produção um pouco mais parecido com o tradicional. No caso dos filmes do Alumbramento, e Os Monstros, por exemplo, eles não contaram com nenhum apoio, nem nenhum patrocínio. Eles foram e fizeram com os amigos, o equipamento que tinham, que arranjaram, e fizeram um longa-metragem que acabou circulando o mundo inteiro, né? É claro que isso tem a ver com o fato de que, na verdade, a vida deles já era esse filme, né? Os filmes deles já são a vida deles, né? Então tem esse dado da vivência e da necessidade de expressar, né, o modo de viver desse grupo, né, que faz com que esses filmes tenham esse vigor e essa capacidade de realização. Então, isso me parece um aspecto muito interessante do cinema, desse cinema contemporâneo brasileiro, né? De uma geração jovem que não está mais amarrada na frustração das gerações anteriores de ficarem 5 ou 6 anos para conseguir fazer um filme e terminar o filme sem saber se vai conseguir estrear, exibir e ficar tentando entrar no sistema da Motion Pictures Associated ou da Globo Filmes e é isso que é fazer cinema. Então eles estão dando uma outra resposta. E uma resposta que está se mostrando não só uma alternativa, mas, na verdade, um terreno realmente de novas estéticas, novas ideias cinematográficas, né? Então, esse dado da atuação me parece muito importante para entender esse cinema, porque o que você vê na tela não são atores profissionais, e, no entanto, a intensidade afetiva, emocional que eles são capazes de fazer o espectador sentir é algo que só dá para fazer quando você ultrapassa essa barreira entre vida e arte, né? Então, eu acho que isso é um dado muito importante desse cinema. Se eu falei que o Céu sobre os Ombros, por um lado, talvez do desenho de produção não é tão radical, por outro, o Céu sobre os Ombros tem uma radicalidade que me impressionou tremendamente. Deixa eu botar em tela cheia primeiro. Talvez seja o filme brasileiro que eu mais tenha gostado nos últimos tempos. Deixa eu ver aqui se ele vai ter que carregar de novo. Ai, eu acho que ele vai ter que carregar de novo. Deixa eu apertar pausa aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando.
O Céu Sob os Ombros é um longa-metragem da TEI, desse pessoal de Belo Horizonte. E eles basicamente fizeram uma pesquisa com personagens reais das ruas de Belo Horizonte, e eles foram analisando, selecionando, até que escolheram 3 personagens. Propuseram às pessoas de fazer um filme que fosse uma reencenação da própria vida dessas pessoas. Então, os personagens do filme são um imigrante do Cabo Verde, que é um escritor, ele escreve. Aliás, essa é um dado importante, porque os 3 personagens têm uma relação muito intensa e vital com a palavra, né? De uma certa maneira, são 3 escritores, mas esse é, de fato, o tema dele, é o que ele escreve, o que ele quer escrever, mas, na verdade, ele não se coloca no mercado, inclusive ele não quer. Tem uma cena dele que é muito boa, que ele diz assim: quando eu escrevo algo e que eu realmente gosto, aí mesmo é que eu não quero publicar, porque isso quer dizer que ainda vai ficar melhor, não está na hora. Porque a maior parte do que eu escrevo eu não gosto. Eu demoro um tempo para gostar do que eu escrevo. E aí vem esses editores aí, esse cara da revista querendo me convencer a publicar. Isso é muito chato. E o cara, na verdade, é um cara super pobre, que tem um filho excepcional, super solitário, que tem uma vida dificílima, um imigrante que ficou ilegal no Brasil um tempo, mas que tem essa relação vital com a necessidade de escrever. Esse é o personagem 1. Tem um segundo personagem, que é um adepto do Hare Krishna, que trabalha na maior central de telemarketing de Belo Horizonte, e é chefe de uma torcida do Atlético Mineiro. Como? Ele chegou a estrear. Sim, sim. Não, os 2, os monstros também. Não, por isso que eu estou falando, são filmes que estrearam comercialmente. Assim, ficaram 2, 3 semanas. Os Monstros, por exemplo, eu vi no Cine Joia, que infelizmente agora está até fechado, né? O Céu Sobre os Ombros eu não consegui ver aqui, porque eu não pude ver nas 2 semanas que ficou em cartaz, mas eu acabei vendo em Vitória, num cineclube, na verdade. E o terceiro personagem, que eu vou mostrar um trecho dele, se a internet deixa. Não, vai ter que me deixar, porque isso aqui é fundamental. Não, está carregando. É um transexual, uma transexual, que fez mestrado em teoria de gênero e é prostituta. Inclusive, ela faz questão de ser chamada de prostituta, embora seja professora universitária. Inclusive tem uma cena maravilhosa do filme que é uma das aulas dela. Eu acho que tá aqui, inclusive, nesse trecho que eu selecionei. Eu não vou adiantar, porque eu acho que a gente vai conseguir assistir. Mas então, assim, o filme, na verdade, ele é uma montagem paralela desses 3 personagens. E é óbvio que não só os personagens, por essa descrição, eles já são interessantes, mas a maneira como eles são filmados e o tipo de fotografia, de montagem e de atuação que o filme constrói falam muito profundamente para o espectador, porque você não consegue se posicionar diante daquilo, se aquilo é documental, se aquilo é ficcional, até que ponto aquelas pessoas estão fabulando sobre si mesmas e até que ponto aquela câmera está ali como num cinema direto, em que é uma mosca na parede gravando algo que eles talvez tenham esquecido por algum momento que estavam sendo gravados, né? De toda forma, um pouco diferente dos filmes do Alumbramento, mas também com a mesma questão da performance, tem uma tensão ali, na verdade tem um ultrapassamento dessa barreira também, né, entre a vida e a arte, no sentido de que eles estão desempenhando a si mesmos nos seus locais cotidianos, fazendo as suas coisas cotidianas, mas ao mesmo tempo têm a total consciência de que isso está acontecendo.
Evidentemente, você vê pela linguagem, pela montagem, pelas cenas, que são cenas, que tem planos, que demorou para filmar, e que não foi uma câmera seguindo num plano de sequência com uma câmera na mão que eles estão fazendo, né? Você vê que tem uma racionalidade da diegese, de um processo todo de construção mesmo da linguagem cinematográfica, que está sendo proposto, e que eles estão ali, desempenhando, performando diante daquela câmera, né? Mas eu identifico essa relação da performance com essa produção contemporânea, porque eu acho que tem muito essa tentativa de fazer um cinema que seja o cinema da experiência vital mesmo das pessoas, né? Não um cinema que tem um modo de produção que é de um outro planeta, para mostrar seres de um outro planeta tendo uma vida de outro planeta. Eu acho que isso é uma característica muito interessante desse cinema jovem contemporâneo, né? Que tem a ver com uma questão de produção que não é caro, é um cinema de guerrilha, é um cinema viável, tanto que ele está sendo realizado, e não é um pastiche nem uma tentativa menos qualificada de fazer algo que porque não tem dinheiro se faz daquele jeito. Não, é uma estética própria, são ideias próprias, né? Que se realizam como tem que ser realizadas, né? Então, eu acho isso muito interessante. Vamos ver aqui, está carregando ainda. Claro. Ah, legal, ótimo. Muito boa essa pergunta, Bea. Vocês escutaram? Ela falou sobre o Jean Rouch. Eu vou repetir, então. Ela me perguntou sobre o cinema do Jean Rouch, que é um cineasta francês, que começou a filmar na década de 50, 60. Na verdade, ele é considerado o pai do cinema verdade. Eu até falei aqui agora há pouco em cinema direto, né? Cinema direto e cinema verdade são duas maneiras de classificar o cinema documentário. Existem outras, mas essas são talvez as mais comuns. O cinema direto é um tipo de cinema em que a câmera, em que a narrativa, a direção, a opinião, ela está escondida numa suposta transparência. Então, é assim, aquela câmera que você não sabe quem que está naquela câmera, ela está fora da ação, ela está como a metáfora, né, de um teórico canadense, de que é como se fosse uma mosca na parede. É como se ela estivesse ali, ninguém está vendo ela está gravando tudo, né? São filmes, em geral, com nenhuma ou pouca narração, não tem entrevista, são filmes que mostram a realidade dos fatos, né, entre aspas, porque a gente sabe que no momento que tem alguém que ligou uma câmera, já tem um discurso ali sendo produzido, né, uma perspectiva sendo privilegiada. Mas a gente pode talvez pegar a estética do telejornalismo como, em grande parte, tributária dessa estética do cinema verdade, né, porque tem a ideologia da descrição dos fatos, da transparência do olhar, da opinião de Deus, né, porque uma testemunha ocular da história que está por cima dos fatos e tal. O cinema verdade francês já seria um cinema em que os dispositivos e a equipe, a direção, a opinião, ela está assumida como uma metalinguagem mesmo. Por exemplo, o Jean Rouch aparece nos filmes dele, falando com as pessoas que ele está entrevistando. Então você vê, tem alguém que faz o filme, esse alguém é aquela pessoa ali, né? Então tem uma interação entre cineasta e personagens, né? Uma das características do cinema verdade. Mas, e aí eu acho que talvez eu comece a responder a BA, a diferença é que o Jean Rouch, quando ele aparece em primeira pessoa e ele disserta sobre o tema que interessa a ele investigar com aquele personagem, ou, isso na Crônica de um Verão, mas um negro que você citou, em que talvez seja essa a relação mais direta com os filmes que eu estou mostrando, porque no Eu Negro existe uma narrativa em off e uma dublagem dos atores por eles mesmos. Então, você vê eles fazendo ações cotidianas. Isso, era aí que eu ia chegar. Ele, na verdade, ele propõe alguns personagens de uma cidade da Costa do Marfim, da capital da Costa do Marfim, que eles inventem personagens a partir da vida deles, do que eles gostam de fazer, e que não são necessariamente eles mesmos. E aí eles piram mesmo, né? Inventam personagens dos mais
diferentes tipos, e o filme é todo dublado, eles mesmos dublando, porque às vezes eles estão falando algumas coisas, mas o texto é composto depois, né? Na verdade, o Jean Rouch, ele fez a montagem das ações mudo, porque o filme não tinha som direto, eram as imagens deles fazendo tudo que eles fizeram. Aí depois ele chamou eles e pediu para eles inventarem na hora o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando, e eles foram falando em cima deles mesmos e fazendo as cenas. Então o filme foram inventando em cima do que eles já tinham feito, mas assim, tanto que a narração não é perfeita de propósito, né? Tem, quer dizer, né, coisas de realmente da inventividade de um artista de verdade, né? O cara realmente inventou uma série de camadas só nesse dispositivo que ele criou, né? Porque esse filme não é igual a nenhum outro filme, né? Ele realmente criou uma coisa absolutamente nova fazendo isso. Mas eu diferenciaria, né? Eu acho até que essa articulação ela é super coerente. Você lembrar do Jean Rouch faz todo sentido, né? De uma certa maneira, esse cinema só é possível porque houve um cinema como o do Jean Rouch. Mas as questões eram diferentes, né? Por exemplo, eu acho que nessa produção contemporânea brasileira, muito mais do que uma visão antropológica que tenta criar um dispositivo que interfere assumidamente num outro contexto cultural, como era o caso do Jean Rouch, né? Quer dizer, então, de uma certa maneira, precisou vir um francês para a Costa do Marfim para aquilo fazer sentido, né? Ali é uma coisa que é tão de dentro do movimento deles, da cultura deles, da cidade deles, da amizade deles, das afetividades que surgem ali, né? Que tem uma coisa muito mais endógena, eu diria, né? E, nesse sentido, algo muito menos perceptível entre fabulação, dramaturgia e vida, né? No caso do Jean Rouch, mesmo nos filmes mais endereçando o mundo histórico mesmo, porque Eu, um Negro... Qual é a grande questão do Eu Negro? Ao criar esse dispositivo de fabulação, de narrativa, com esses personagens que ele escolheu, ele acabou mostrando a vida daquela cidade de uma maneira em que, se ele chegasse com aquele olhar de fora, querendo descrever, ele não ia conseguir. Porque ele conseguiu, através dos olhos deles, mostrar relações, né, entre aquelas pessoas. Mas ainda tem um certo jogo de fora e dentro ali, tem uma tensão do fora com o dentro que produz aquela cinematografia. Esses filmes, eles são filmes, mesmo quando eles pegam pessoas que não são do grupo de amigos deles para fazer um filme, como é o caso do Céu sobre os Ombros, você vê que existe uma constituição de algo em comum tão profundo que você já não consegue mais saber quem é que está fazendo o filme e o que é o fora, o que é o dentro. Só tem dentro. Isso é que é interessante, só tem dentro. E esse ultrapassamento é o que faz com que esses três personagens tão diferentes, no final das contas, a gente se sente igualzinho a eles, né? A gente se sente mais um, né? Um personagem daquele... que a gente se sente compartilhando a vida com eles, né? Eu acho que essa força é uma força que tem uma estética própria, né, nesse cinema contemporâneo que eu estou escolhendo aqui para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho, na verdade, essa cena da transexual do filme é particularmente interessante, porque a aula dela é uma aula que poderia ser de teoria da performance, né? Na verdade, ela é O Céu sobre os Ombros. Então, me parece, nesse sentido, essa cena para mim é super importante. Acho que ela resume também um pouco tudo que eu falei até aqui, porque é um transexual dando aula numa universidade sobre teoria de gênero. Oi? Não, vamos ver. Não quero sair hoje à noite não, tá ali? Vamos lá. Oi? Não quero sair hoje à noite não, tá bom? Uhum. Olha, na verdade, não era essa cena não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Esse é o escritor de Cabo Verde.
Tá, no YouTube em partes, no blog deles. Não, os filmes não estão completos no YouTube ainda não. Bom, não que eu tenha encontrado. Eu acho que não estão, não. Eu poderia ter trazido até, mas eu achei que não ia dar tempo, né? Você circulou as palavras do livro, mas você não colocou do lado? Foi mal. Qual é a palavra? Ai, são vários. Bom, já que parou, peraí, não, é essa. Peraí. Aconteceu alguma coisa que... Quer ver? Aqui, ó, é essa aqui. Aqui, achei. Modem. Tá. Vamos ver. Peraí. Deixa eu tentar. Tá indo? Aí, vamos ver se... acho que a gente vai precisar esperar um pouquinho. Vamos fazer uma coisa? Eu vou continuar enquanto a gente carrega. É outro filme. Ah, tá. Você quer que eu bote agora? É isso? É porque o meu drive não está funcionando. Ah, tá. É que eu não consigo reproduzir DVD no meu computador, entendeu? O drive quebrou. Por isso que eu estou usando, inclusive, a internet. Vamos lá, então. Nova Iguaçu. Um filme de Hélio Melo Viana. É você? A cidade de Nova Iguaçu foi pioneira na militância LGBT do estado do Rio de Janeiro e também foi berço de casas noturnas e bares que marcaram para sempre seus nomes na história gay da região. Esse documentário faz um inventário da presença homossexual no município da Baixada Fluminense. Os problemas sociais que as transexuais têm de enfrentar, a paternidade gay, a homofobia, a lógica da parada LGBT e a visão empresarial sobre entretenimento noturno voltado para este público são alguns dos temas que se mesclam algumas das várias recordações, divertidas ou não, que caracterizam o patrimônio imaterial gay iguaçuano. Você me empresta? Então, você por acaso viu esse filme? Ou já ouviu falar? Da Evelyn. Como? A avó, quando ele fala da avó. Pois é. E é muito interessante saber que ele tem total consciência de que ele está fazendo um filme. Então, na verdade, é um compartilhamento mesmo, né? Mas é muito emocionante, porque você sente, caraca, o cara tá se abrindo para mim, né? A impressão que dá é que o cara e o filme é lindíssimo. A fotografia do filme é genial. E os personagens são super bem escolhidos. Genial. Esse filme, por favor, assista se vocês tiverem oportunidade. Eu não sei quando que ele vai passar de novo. Por enquanto não está na internet, mas fica a dica.
Netflix. Não, eu acho, na verdade, que O Som ao Redor, que é um outro filme recente, né, excelente também, que a gente até poderia falar dele, até pensei em falar dele. Alguém assistiu O Som ao Redor? Que ele ficou muitas semanas em cartaz. Acho que ainda está, né? É um filme... Não está mais não, né? Ele é pernambucano. É do Kleber Mendonça Filho. Mas você vê, também não é um filme do eixo Rio-São Paulo, também não é um esquema de produção Globo Filmes. Inclusive até houve uma polêmica interessante entre ele e a Globo Filmes, mas deixar isso para lá que a história é longa. Mas é um filme também que a gente poderia incluir nesse enquadramento que eu estou fazendo na questão da performance dos personagens e de que as pessoas estão falando da própria vida. Um pouquinho diferente desses filmes aqui que eu estou mostrando, né? Mas certamente que parte do vigor do filme tem a ver com isso, né? Com essa força que os personagens tomam na tela por estarem falando de coisas cotidianas e que a gente se identifica e que a gente acha que a gente está vivendo a mesma vida que eles, mesmo quem nunca foi a Recife, né? Eles são os próprios atores? Em que caso? Não, desse filme. Esse que a gente está vendo? São os próprios atores. Mas os diretores não são os próprios atores. Não. Não, eu queria saber os personagens. Isso, os personagens são pessoas que eles foram... Chamaram que tem Isso. Eles fizeram uma pesquisa para procurar... eu acho que os princípios foram... assim, tentar pegar pessoas que tivessem, ao mesmo tempo, vidas banais e difíceis, e, ao mesmo tempo, tivessem alguma relação com a palavra que fosse importante na vida deles. Isso. Aí todo o filme foi construído a partir da vida deles mesmo. Foram gravados na casa deles, onde eles iam com os amigos deles, entendeu? É um documentário. Pois é, mas se você assistir o filme, você vai ver que não é um documentário. É um documentário na medida em que qualquer filme é um documentário, né? Qualquer filme é um documento de um acontecimento, né? O filme não tem uma proposta de estar endereçando o mundo histórico. Ele está, evidentemente, mas ele é muito mais um dispositivo criado para que aqueles personagens se recriem, se autofabulem, do que... Não, é uma ficção, é um drama. Como gênero, é uma ficção-drama. Não é documentário. Você não vai achar na estante documentário na locadora. Talvez, né? Talvez até encontre. Alguém pode se enganar. Mas, enfim, claro, você pode chamar de documentário também. Vamos tentar, vamos ver se ele funciona. Oi, meu filho. Se eu te falar, você não deu um recado ao cliente, não? Eu pedi pra... Não vai, não. Será que com o meu 3G... Não, o 3G também não está funcionando bem. Está em Edge. Não, sim, com o seu modem. Porque o meu 3G está em Edge, não está funcionando também. Claro, tem que instalar. Saiu da imagem ou ele vai... Você quer que tire? Não, a gente faz assim. Falar de... Entendi, tá. Tá bom. Bom, olha só, eu vou fazer o seguinte. Daqui um pouco a gente volta a ver a cena do filme, mas eu vou começar a fazer a passagem para a segunda parte do que eu ia falar. Esse aspecto da performance e o fato de que esses filmes que têm uma atitude de produção, um modo de produção que é, de uma certa maneira, sair para a rua e fazer, né? A gente pode também... É um salto que eu estou propondo, mas é um salto que tem uma articulação pela questão da performance
que é esses novos formatos audiovisuais, porque isso também tem a ver com o vídeo digital, isso também tem a ver com a experimentação dessas novas tecnologias, né? Que começou a gerar experiências audiovisuais diferentes da sala tradicional de cinema, né? Na verdade, o próprio cinema, como essa indústria, né, de exibição que a gente conhece das salas de cinema, também é um devir possível do cinema. O cinema, quando começou, tinham vários tipos de cinema, né? E o cinema não era só exibido no mesmo tipo de tela, nem o mesmo tipo de sala, enfim. Mais recentemente, com a tecnologia digital, a gente começou a poder não só montar os filmes, os vídeos de maneira diferente, como a gente começou a poder fazer isso ao vivo, em direto, né? Ao vivo no sentido de você poder manipular a imagem, manipular a montagem sem precisar desse processo intermediário que era o comum até então, né? Quer dizer, você tem o material todo bruto, aí você vai, entra numa sala de edição e monta, e depois assiste uma única versão daquela montagem. Linear ou não linear, não importa. O que, recentemente, de uns 10, 5 anos para cá, a gente começou a ter, é um desenvolvimento muito grande de softwares de tratamento de imagem. Não só do ponto de vista da montagem, inclusive proporcionando, atualmente, né, a gente a manipular imagens com efeitos e renderização em tempo real, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou criando, eu já estou exibindo o que eu estou criando, não tem diferença, não tem esse gap de tempo, né? Também as tecnologias de projeção começaram a se desenvolver, da projeção do vídeo digital, e atualmente a gente tem projetores de até 100 mil lumens, né? E são razoavelmente comuns no mercado atualmente, projetores de 30 mil, 20 mil, e isso começou a fazer com que não só uma nova cultura audiovisual começasse a surgir, e aí a gente pode fazer rapidamente uma genealogia dessa cultura do VJ, do videojockey, né, daquele que fica mixando imagens, acompanhando DJs, por exemplo, na cena dos clubes da década de 90 e 2000, até mais recentemente os procedimentos de instalações interativas ou de grandes projeções de mapeamento, né, que são tipos de dispositivos cinematográficos, né, que fazem com que a imagem se adeque a superfícies, fachadas, monumentos, acidentes naturais, né? Vocês entendem o que eu digo? Vocês têm em mente esse tipo de imagem, de vídeos que por exemplo, em fachadas, né? Algo que se tornou mais comum nos últimos anos, né? O vídeo não tem mais uma tela retangular num formato 16:9 do cinema ou 4:3 da televisão tradicional. Se bem que a televisão agora também já está 16:9, né? Pelo HD, esse formato está se padronizando entre TV e cinema. Mas as telas, elas podem ter, na verdade, a forma que o programa te proporcionar, né? Você pode fazer telas... Por exemplo, eu posso fazer uma projeção... Até poderia mostrar para vocês. Tá. Tá ótimo. Então, vamos lá, vamos por aí que eu precisava falar sobre isso mesmo e a gente já vai adiantando o assunto. Digamos, eu quero fazer uma tela que seja exatamente o formato desse arco da janela aqui, dessa primeira janela. Então eu posso recortar a minha tela virtual e dizer para o computador que a minha tela é exatamente só as linhas da madeira. E aí eu posso projetar nesse formato, exatamente encaixando em cima dessa janela. Isso é um mapeamento, né? Isso. Um dos trabalhos que eu até ia mostrar, você deve ter ido ver a instalação do Brian Eno, ou já houve algumas intervenções nos Arcos da Lapa. A mais interessante, na verdade a única interessante para mim, para o meu gosto, foi o trabalho do Brian Eno. Na verdade, até curiosamente, ironicamente, nem exatamente por causa da imagem, e não era mapeamento, na verdade. Eu vou falar daqui um pouco, porque eu vou mostrar também, aí a gente fica mais contextualizado. Mas o que eu queria que vocês me acompanhassem é nesse percurso
de uma maior leveza no processo de produção e também maior diversidade de processos, né, de possibilidades de tratamento da imagem. E isso gerou uma nova cultura audiovisual. Primeiro, vinculada à cultura dos clubes, das festas, das raves, dos shows, e aí depois programas de TV, cenários, e também no mundo da arte em si, né, no mundo mais reconhecido mesmo pela arte, as instalações imersivas, né, os espaços instalativos de videoarte em que você tem o vídeo como um elemento fundamental. Isso acabou gerando uma produção recente também que eu acho bastante significativa. E se não é o novo cinema brasileiro estrito senso das salas de cinema, são novos cinemas, né, que estão surgindo. Existe uma cultura jovem também que está explorando essas novas linguagens, porque é completamente diferente você criar uma narrativa de 1h20, mais ou menos, para passar em sessões do cinema, ou você pensar numa intervenção nos Arcos da Lapa por algumas horas de uma noite, né? São questões muito diferentes para a estética audiovisual. E eu achei esse movimento um movimento muito, muito importante, porque toda essa evolução tecnológica que nos trouxe agora para esse momento onde o audiovisual está muito imbricado aos dispositivos móveis, à internet, não mais só as tecnologias digitais do vídeo digital, mas a própria reconfiguração de todo o campo da comunicação, né? O vídeo agora, muitas vezes, ele é pensado não só, por exemplo, dando um exemplo concreto também de uma dessas produtoras desse movimento que eu estou chamando de novo cinema brasileiro. É aqui do Rio mesmo, o pessoal das Duas Mariolas, o Felipe Bragança e tal. Eles têm um projeto agora que é o Clown, que é um projeto transmídia. Vocês já ouviram falar em transmídia, narrativas transmídia? Então vamos lá. Narrativas transmídias são produtos audiovisuais que, na verdade, eles não são um filme, nem um programa de TV, nem um site na internet, nem um web documentário, nem uma série de quadrinhos, por exemplo. São produtos que, às vezes, passam por tudo isso. Eles têm vários formatos. Eles têm materiais que são transformados numa edição que é para passar no cinema, um curta que é para passar em festivais de curta, uma série de vídeos que estão disponibilizados pelo hipertexto de navegação de um site na internet, um blog que atualiza e que tem colaboração de quem assiste e, às vezes, muda o conteúdo daquele trabalho. Então, quer dizer, isso tem sido chamado recentemente de narrativas transmídias. Aí tem um app, porque a pessoa pode instalar no seu iPad, no seu tablet ou então no seu smartphone um programa que interage com aquele conteúdo e aí já vira uma outra coisa, né? Então, veja bem, atualmente, se você pensar algo que pode ser passado numa sala de cinema, mas ao mesmo tempo pode ser passado numa tela de celular, já muda um pouco, né? Alguns problemas, algumas questões estéticas em relação ao audiovisual. Com toda essa novidade, graças a Deus, aí das possibilidades, né, de todo mundo produzir conteúdo audiovisual, existe alguma diferenciação, algum preconceito, não sei se é a palavra, do termo cineasta? Quem faz cinema hoje em dia? É porque a pessoa faz um vídeo, põe na internet e fala, eu sou cineasta, né? Fiz um filme. Antigamente, filme era película, né? Que era filme, né? Então, assim, eu sou videomaker, mas eu sou cineasta também. Existe alguma diferenciação no meio quanto a isso? Olha, em geral, continua se chamando de cineasta quem faz filme que passa no cinema ou, no máximo, na televisão, né? O videomaker foi uma figura dos anos 80, né? Quando realmente começou a surgir, com o desenvolvimento da cultura dos videoclipes e depois da videoarte, né? Desde a década de 60, na verdade, mas é um termo mais dos anos 80, né? Videomaker, 80, 90. Olha, eu acho que atualmente se continua considerando cineasta quem faz filmes para passar em sala, né? Mas digamos que essa discussão ela perdeu muito do sentido, né, que ela já teve. Esses outros são artistas visuais. Artistas visuais, em geral, são chamados artistas visuais.
Eu mesmo, quando faço esse tipo de trabalho, às vezes eu fico colecionando como me chamam. Já me chamaram de tudo. Artista plástico, artista visual, artista audiovisual, performer audiovisual, videomaker, videoartista, cineasta. Realmente tem de tudo. Mas o que acontece atualmente é que, veja bem, na década de 80 ainda fazia um certo sentido você pensar assim, quem trabalha com película para a sala é cineasta, quem faz vídeo para passar em galeria é videomaker. O problema é que atualmente não faz mais sentido, entendeu? Atualmente você tem cineastas fazendo filmes com celular, né? E meninos fazendo longa-metragens, né? Com câmeras digitais de última geração, né? Então realmente acho que o problema mudou, mais do que o nome, eu acho que o problema mudou. Não é mais um grande problema, né? Como já foi essa identificação. Eu acho que a generalização também aponta um pouco para isso, né? Na verdade, eu acho isso ótimo. Cada vez mais todo mundo é chamado de artista. Eu acho isso uma evolução. Ah, sim, para você ter um certificado de produto brasileiro. Você vê, os limites dessa discussão têm limites que são estéticos, tecnológicos. Por exemplo, nos editais você vai ver assim, é muito comum, né, nos editais públicos, o filme ou o vídeo deve ser feito e entregue nos seguintes formatos, blá, 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 blá. Não serão aceitos mini DV, Hi8, Super 8, blá, blá, blá. É uma tentativa de filtrar, de dizer o que é bom, o que não é, o que a gente quer, o que a gente não quer, né? Mas aí tudo isso cai por terra, né? Quando você vai ver, por exemplo, um trabalho do Cal Guimarães, entendeu? Que é um super fotógrafo que usa suportes, formatos diferentes. Por exemplo, tem filmes lindíssimos de Super 8, né? Que aí você vai pensar, bom, então isso a gente não quer? Né? Ou que tipo de estética da imagem a gente quer? Às vezes a imagem que a gente quer é uma imagem que tem menor definição. Então, assim, existem questões que são da indústria, questões que são técnicas, realmente, para você ter transmissões de televisão, mesmo que seja digital, você, às vezes, tem um material num certo suporte, vai prejudicar aquela transmissão. Enfim, tem questões de política, tem questões sindicais, porque existe o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica, né? E existem registros profissionais para você trabalhar. Sim, para você poder... você tem que ter certificado de produto brasileiro, para o CPB, né, por exemplo, na Ancine, que eu acho que é o que você está falando. Desculpa aqui, eu estou alérgico a alguma coisa aqui agora... Só um segundo. Pronto, voltei. Da faculdade, ele já faleceu, mas ele montou uma produtora que chamava-se Bossal Filmes. E ela montou só para produzir um filme chamado Mesa de Bar, que era a própria história dele, o roteiro, tudo criado por ele. Mas foi para o cinema. Ele é cineasta, Fernando? Desculpa, a Silvia falou comigo, eu não tirei. Ele é o quê? Ele foi cineasta. O João Shoa? João Shoa? Sim, ele era cineasta, né? Não. Ele fez um filme. Não fez nenhum filme? Não, ele montou uma produtora para fazer um filme dele, que ele considerava que não tinha... Eu trabalhei na época nessa produtora. Sei. E esse filme foi para cinema. Aí eu pergunto, ele é cineasta? Ué, por que não seria? Ele só fez um filme. Essa questão... Não, então, é isso que eu estou falando, não tem formação. O filme, por sinal, foi muito mal... Foi péssimo. Existem né? questões Crítica industriais, técnicas, sindicais, mas eu acho o seguinte, é igual a questão das cotas, entendeu? É autodeclarado. Eu sou documentarista, eu sou cineasta, eu digo o que eu estou fazendo, eu proponho, eu apresento, né?
Obrigado. Ciro. Não, mas é que eu achei interessante isso, porque ele conseguiu, ele fez tudo, e por isso que eu entendi toda a questão da burocracia de um processo de um filme para chegar ao cinema, né? Claro, Não é uma claro. questão só de você filmar com uma boa filmadora, você ter uma boa equipe e tudo isso. Não, você tem que ter por exemplo, você tem que ter um estúdio para fazer a mixagem, a parte de áudio é muito importante. Claro. Entendeu? Então, assim, que são critérios que o cinema exige, né? Claro, exatamente. O roubo do filme roubado da loja de filmes foi filmado em celular e ganhou vários prêmios e esteve em vários cinemas. Fala um pouquinho, Sandra. O filme foi feito pelo Cavi, dentro da Cavídeo, com Marcelo Iuca, que eu trabalho com ele. E o filme já correu festivais. Aliás, o Cavi não dá para medir, né? Ele botou um celular na mão dele, ele filma, botou uma câmera, ele filma. O Cavi é um parceiro, por exemplo, do pessoal das Duas Mariolas, que são todos Também. Na verdade, foi esse grupo que eu escolhi falar como cinema contemporâneo brasileiro, entendeu? O pessoal do Alumbramento, o pessoal de Belo Horizonte, o Kleber, embora ele seja um pouco mais velho, de uma geração um pouco anterior, e o Cavi aqui no vídeo, junto com ele tem o Cavi, o Gustavo Piso, com o Felipe Bragança, esse pessoal. E você vê que tem uma atitude parecida, né? O Cavi, por exemplo, é um super empreendedor, né? O Cavi ele consegue não tem fazer tempo filme. ruim, ele vai e faz, né? Lá a Cavid é uma loucura, porque a gente consegue fazer filme com 10 mil reais e ninguém acredita. Eu fiz o Malditos Cartunistas com 4 mil. A doideira, mas faz. Depois a gente corre atrás para finalizar. Não, e eu acho que essa é uma questão. Eu dou aula de direção e produção lá na ECO, né? São dois dos cursos que eu dou lá. E eu estimulo muitos estudantes a pensarem assim, de maneira empreendedora, inovadora, né? Porque quando eu era estudante de comunicação, a visão que a gente tinha era muito uma visão de arranjar um emprego para poder fazer alguma coisa na área. Porque naquela época, para você ter um tipo de autonomia de produção, o investimento inicial para você ter, digamos, uma estação de trabalho profissional com qualidade de broadcasting para poder chegar a uma televisão, pelo menos, era da ordem de $100 mil. Para você ter uma unidade externa com câmera e acessórios, e você ter uma ilha de edição analógica na época, em Betacam, né, por exemplo, o investimento era dessa ordem. Atualmente, com menos de 1/10 disso, você já consegue fazer um longa e distribuir ele de alguma maneira, né? Nem que seja no circuito de festivais. É uma coisa empolgante, né? Você pegar, botar a mão na massa e fazer. Cada um faz um pouco. Isso para todos os lados, né? Porque não é só do ponto de vista dos produtores de audiovisual. Na verdade, eu acho que essa tem a ver com esse signo da performance como um conceito contemporâneo. Porque eu acho que essa condição de performar, desempenhar, fazer, realizar, expressar-se, encontrar meios para está generalizada, né, na sociedade, em todas as áreas. Quer dizer, a própria comunicação, como a grande generalização do mundo globalizado, né, acho que é tudo um mesmo movimento. Vamos botar mais um pouquinho da Evelyn? Eu sou tão fã dela. Parou já? Eu não falei pra você falar pra ele que eu não poderia ir? Porque... E agora? Agora como é que ele vai fazer então? Problema de vocês que não deram recado que eu não poderia ir. E ele não vai pagar o quarto não. Porque ele não tem culpa, quem tem culpa é a menina. Transfere pra ele, vê se consegue transferir pra ele. E ele não vai pagar esse hotel, porque eu liguei pra menina. Tadei, chama ele. Ô Sérgio, eu deixei um recado aí na portaria do motel que eu não poderia ir. Agora eu falei com a menina, agora você não precisa pagar não. Você fala pra ela,
Vou não, que eu vou dar aula agora, o rapaz já tá aqui me esperando. Ó, vou falar pra vocês sinceramente, em todas essas instâncias aqui, as trans sofrem violência. Violência simbólica, violência física. Que pena. Aí ela diz assim, eu vou fazer então a cena. Aí ela diz assim, ela começa a explicar. Porque eu sou professora, mas eu gosto mesmo de ser chamada de puta. Puta vem do latim putare, pensar, calcular, decidir. Aí ela começa a falar da construção de gênero, ela começa a citar Judith Butler. Aí ela começa a dizer, olha, o gênero de vocês é incorporado por uma opressão heteronormativa. Ela começa a explicar o que é constituição de gênero e ela começa a dizer que ela fazia questão, né, de afirmar a singularidade dela, que isso era absolutamente fundamental para todo mundo. Ela começa a dar uma aula, na verdade, de performance, né? Enfim, depois vocês assistam, tem você encontra. Olha só, se você for O Céu Sobre os Ombros, tem o blog. Sim, desculpa. Se vocês forem no Céu Sobre os Ombros, no site, tem uma parte que é o blog, que já leva para o canal deles no YouTube. Aí tem vários vídeos. Talvez esteja o filme inteiro ali, eu nunca fiz isso para saber, mas tem vários vídeos, vários trechos do filme. Possivelmente. Bom, aí eu queria então, para finalizar, eu queria mostrar alguns trabalhos do que... Bom, gente, olha, como a coisa está muito complexa, eu vou mudar um pouco os planos, eu vou tentar botar só diretamente um trabalho que eu fiz, que eu acho que é bem emblemático. Peraí. Eu fiz uma projeção no Cristo Redentor, lá no Corcovado. Foi o lançamento de uma campanha contra a violência contra a criança, no final de 2010. E acho um caso interessante, porque foi uma ação que a gente pensou para gerar outras ações. E realmente essa ação foi muito impactante para quem estava lá, para o lançamento da campanha. A gente acabou ganhando cobertura ao vivo da imprensa, saiu na televisão quase todos os jornais e tal, mas também acabou ganhando uma projeção muito grande na internet, né? Eu cheguei até a ganhar uma medalhinha do YouTube. Na semana foi um dos 10 canais mais acessados do YouTube. E isso é um exemplo de uma ação que, na verdade, ela é feita para ser num certo local específico, que não dá para fazer isso em outro lugar que não seja a própria estátua do Cristo Redentor, que o filme foi todo feito para ser passado ali. Mas, na verdade, a gente também pensou em fazer disso um vídeo de internet, que acabou sendo muito compartilhado no YouTube, no Facebook, no Twitter. Então, quer dizer, é uma maneira de pensar, né? Nova também. Você faz algo que é para uma certa situação, mas que é para uma outra situação audiovisual também, né? Então, por exemplo, o vídeo que eu botei no meu canal no YouTube tem 2 minutos. Porque, pelo que a gente conhece até hoje de YouTube, esse é um bom formato de compartilhamento entre redes sociais, né? Pela tecnologia até aqui. O direito dela de ser trans não é respeitado. A Evelyn voltou. Adoro a Evelyn dando aula atrás de mim, tá ótimo. Deixa eu só fazer assim para ela não disparar. Cadê? Como tem 2 minutos, tá indo, né? Tá indo. Enquanto isso eu vou explicando.
Então, assim, eu acho que uma das características desses novos formatos audiovisuais é você justamente poder desenhá-los para janelas de exibição muito diferentes, né? Então, qualquer coisa que se faça hoje, você tem que pensar como é que isso vai ficar na internet, né? Mesmo que seja só a divulgação de um filme que você quer botar na sala, né? Então, isso é algo que muda mesmo a maneira de pensar. Sendo que quando você pensa em coisas que são site-specific, aí é uma criação para cada local, né? Eu já fiz esse tipo de trabalho em lugares muito diferentes. Eu fiz numa estátua, eu já fiz numa montanha, eu já fiz em edifícios, eu já fiz numa praça, eu já fiz em água. Uma vez eu fiz um trabalho que era numa piscina, né? Aí a piscina virou uma caixa de vídeo, foi muito interessante aquele trabalho. Coisa que eu nunca tinha feito. Então, quer dizer, agora a gente pensa o audiovisual também, existem essas possibilidades, são novas, né? Isso, por mais que você já pudesse, há muito tempo atrás, pegar um projetor e enfiar o facho de luz dentro de uma piscina, você conseguir distorcer e criar a terceira dimensão e fazer exatamente a forma oval da piscina, isso é novidade, né? Então, esses programas, eles são muito interessantes porque eles permitem não só recortar a imagem, mas modelar em 3D a imagem também. Então, você consegue criar volume e projetar sobre qualquer tipo de volume.